Muita gente pensa que todos os reformadores protestantes aí concordavam entre si, mas a própria história mostra que houve várias divergências entre um e outro aí. Agora eu vou mostrar um trecho de um diálogo que um anglicano teve com o Tiago Dutra. E o Tiago Dutra, ele ficou com medo. E esse trecho, tô tirando ele do canal do Lucas Bonzoli, que é outro protestante também, que gosta de deturbar também as falas. Eu vou mostrar pra vocês aqui, né, esse trecho aqui completo pra vocês, do Tiago Dutra ficando com medo aí, né? Então, ele entregando o ouro aí, de bandeja aí. Olha pra você ver, um anglicano botando moral na casa aí dos protestantes. Se você já gostou do tema desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, comente aqui embaixo aqui o que você vai achar ao longo desse vídeo aqui, tá bom? Vou colocar pra vocês aqui então, né, o trecho aqui do anglicano aqui, que lá ia desmascarar os protestantes, mas o Thiago Dutra deu um jeitinho dele de intervir. Vai vendo. A gente tá em live, parceiro. Vai vendo. Então eu só queria achar aqui. Para dizerem que alguns comentários que eu não li Lutero, tá? Ó, Confissão de Augsburgo. Ó, 95 teses. Nascido escravo de Martinho Lutero. Catecismo Maior de Martinho Lutero. E para dizer que eu não sou anglicano, livro de oração comum, Caminho Anglicano e um monte de livro de C.S. Lewis, Patrística, Santo Agostinho. Reparem pra você ver, até o Lucas Bonzoli parece que tá com um tiquinho de medo. Olha a cara dele. Que eu tenho aqui, então eu não estou falando besteira, tá? Não estou falando nenhuma besteira. Então, sobre... Mas sendo honesto, Nicolas, eu não tenho... Eu não acho que isso acrescentaria para a discussão, entendeu? E veja, se a galera tá te zoando, eu peço até desculpas em nome do chat, fica tranquilo, mano. Entendeu? Uhum. Se o Lutero discordaria de nós, tudo bem. A gente não tem problema em admitir esse tipo de coisa, até porque os únicos infalíveis, de fato, são os apóstolos, os profetas, né? E a Escritura Sagrada. Então, quanto a isso, a gente fica completamente boa. Até porque, inclusive, eu tenho um artigo que eu escrevi, se não me engano, no começo de 2020. Gente, eu gostaria de frisar uma coisa aqui. Tiago Dutra, ele afirma que os únicos infalíveis são os apóstolos, né, profetas ali, Jesus Cristo. Então por que então que ele não acredita na tradição apostólica? Se os únicos infalíveis ali, ele acabou de pôr aqui que são os apóstolos. O Tiago Dutra, ele tá se contradizendo só para tentar defender uma outra coisa. Ele se perde em uma coisa para tentar defender outra. Mas no final, ele não consegue defender nada. 2022 ou foi 2023 que diz? Eu discordo do meu irmão. E agora? Né? E eu mostro várias divergências que nós, como protestantes, nós temos. Mas, em compensação, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Então, o próprio Lutero diz, né? Antes dividido pela verdade do que unido pelo erro. Entendeu? Então, fica de boa, parceiro. A gente não vai criar treta por uma coisa tão tacanha, tão desnecessária. Fica de boa, fica na paz. Então, a gente vê aqui que o Thiago Dutra ficou com medo. Ele ficou com medo de ser desmascarado. Então ele vai falar isso, então, para poder acalmar, então, aí o anglicano aí. Né, gente? Vamos, então, conversar aqui um pouquinho sobre como que surgiu a reforma protestante aí. Pra gente entender isso, nós precisamos voltar lá no século XVI. Em 1517 ali. O monge alemão, Martim Lutero, publicou críticas a práticas, né, da Igreja Católica, né, naquela época. Esse episódio ficou conhecido como o início da Reforma Protestante. A partir daí surgiram várias igrejas ali, vários movimentos de reforma, cada uma com a interpretação diferente da Bíblia. Além de Lutero, apareceram aí, né, outros líderes importantes, como Ulrich Zwingli na Suíça, acho que é assim que pronuncia esse nome mesmo. João Calvino em Genebra. Cada um deles desenvolveu ensinamentos diferentes sobre temas como a ceia do Senhor, a autoridade da igreja
e a interpretação das Sagradas Escrituras. Por exemplo, Lutero e Zwingli, acho que é assim que pronuncia, chegaram a discutir sobre a presença de Cristo na Eucaristia e não chegaram a um acordo. Colóquio de Marburgo, em 1529 ali. Isso mostra que, desde o começo, o movimento da Reforma teve várias interpretações diferentes. Mas nada ali chegou ali, né, na conclusão. Então, assim, até que a gente entende. Por que as igrejas protestantes não têm unidade? Porque eles só querem ir com interpretações isoladas da Bíblia. Então, a gente entende o seguinte. Dentro da igreja protestante, quando um irmão ali deles, né, acha que está a verdade, ele sai, nem estuda, fala que é pastor e funda a nova igreja. Daqui sai, surge outra igreja. Por isso que nós temos muitas seitas espalhadas aí. Então, pessoal, quando a gente olha para a história, percebemos que a chamada Reforma Protestante começou no século XVI, com Martinho Lutero, quando ele faz críticas a algumas práticas que existiam na igreja naquele período. Uma coisa importante que a história mostra é que logo no começo surgiram várias interpretações diferentes dentro do próprio movimento da Reforma. Por exemplo, Lutero discutiu com Orichin Zwingli, eu não sei pronunciar muito bem esse nome, né, sobre a presença de Cristo na ceia do Senhor. E depois surgiram também os ensinamentos de João Calvino, que trouxeram aí, né, outras interpretações teológicas. Ou seja, a Reforma acabou dando origem a várias correntes diferentes do cristianismo ali. Enquanto isso, a Igreja Católica também possuiu, por um processo de renovação, a resposta a esses acontecimentos, especialmente através do Concílio de Trento, que reafirmou ensinamentos importantes da fé cristã e promoveu reformas internas na presença da igreja. Por isso, é muito importante estudar a história da igreja. Quando a gente conhece a história, parece como o cristianismo foi se desenvolvendo. Nós vemos ali, ao longo dos séculos, e entendemos melhor as diferenças entre tradições cristãs e seitas ali, coisas que não são cristãs. E o mais importante é buscar sempre a verdade com respeito, diálogo e conhecimento. Tá bom? Então, eu peço que, se você gostou desse tipo de conteúdo sobre a história da igreja e apologética católica, eu quero que você se inscreva aqui no canal. Deixa o like. Comenta e compartilha, né? Porque é muito importante isso. E eu quero saber a opinião de vocês, seja católico, seja protestante. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.